Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje, então, o nosso módulo, a segunda parte do nosso módulo quarto. Hoje a gente vai iniciar a trabalhar as investigações filosóficas. Como eu tinha comentado com vocês, né, nós trabalharíamos os tratados, depois as investigações. E aí hoje a gente inicia. Bom, o que é importante de nós sabermos acerca da obra? Ela teve como início de formulação os anos 1936, 1937. Ela passou por sucessivas revisões, várias edições, né? Foram tirados alguns fragmentos, outras partes colocadas, né? E então ela passou por várias revisões até a sua publicação. O Wittgenstein já havia terminado a obra, mas ele deixou para publicação póstuma. Bom, então houve, na verdade, inclusão de observações, cortes, alteração de palavras, de expressões, reordenação na sequência dos parágrafos, né? Então, até 1950 que houve essas revisões. Aí depois que o Wittgenstein deixou para ser publicado após a sua morte. Com relação à escrita das investigações, é interessante a gente observar ela em comparação, inclusive, com a escrita do Tractatus, porque a escrita do Tractatus, como vocês veem, ela é bem técnica, né? Já aqui, com o estilo que, como a gente falava de melodias sincopadas, né? Que nós tínhamos aquelas proposições que se desvelavam em subproposições, digamos. Mas aqui nas investigações, na verdade, é escrita em prosa, o modo de escrita é não técnico, né? E ele emprega um estilo aforístico, de certo modo, e irônico. Aforístico não no sentido de serem curtos, mas vocês podem ver assim que há até uma dificuldade de nós estabelecermos a relação entre certos parágrafos. Os comentadores tentam fazer isso, depois eu até vou passar para vocês terem uma ideia dos temas que são abordados por parágrafos, mas a gente tem essa característica, né? Então, outra característica importante, interessante, que a gente vê aqui nas investigações há um interlocutor a quem Wittgenstein com quem Wittgenstein fala, digamos assim, é quem ele se dirige, né? Ele dialoga, né? E tenta resolver as confusões dele, pressupondo ali um interlocutor. Então, como eu disse, não há capítulos formalmente indicados, que a gente tem algumas tentativas de divisão por parte de comentadores, mas não haverá subtítulos ali dentro da obra, haverá apenas parágrafos, né? E é importante que tenha em consideração que essa obra deve ser vista em contraste com tratados, que o Wittgenstein vai dizer que contém graves erros. E isso ele diz ali no prefácio, vocês já podem perceber, como eu tinha comentado, se eu não me engano, na primeira videoaula que nós começamos a trabalhar sobre Wittgenstein, é importante a gente ver aqui que há uma ruptura do Wittgenstein dos tratados em relação ao Wittgenstein das investigações aqui. Os temas persistem, obviamente, mas a maneira de ver a questão da linguagem, ela se modifica. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E a gente vai ver agora, aqui adiante, o porquê da importância de perceber essa mudança, né? Essa radicalização do pensamento do Wittgenstein com relação ao Tratatus. Uma das coisas que é bastante importante que o Wittgenstein apresenta nessa obra é a visão agostiniana de linguagem e a sua contraposição a essa visão de linguagem. Ele cita, logo no início da obra, uma passagem das Confissões de Santo Agostinho, em que ele diz haver essa concepção de visão agostiniana de linguagem. Então, eu faço a citação para vocês terem uma ideia do que Wittgenstein trata acerca de pensamento agostino. Bom, Agostinho nas Confissões. Nomeavam os adultos algum objeto e se voltavam para ele.
Então percebi e entendi que o objeto, pelos sons que eles proferiam, vinha a ser designado quando queriam apontar para ele. Isso, entretanto, inferia dos seus gestos a linguagem natural de todos os povos, a linguagem que, pelo jogo das caras e dos olhos, pelos movimentos dos membros e o suar da voz, mostra os sentimentos da alma quando esta ambiciona algo, ou apreende, ou recusa, ou foge. Assim, aprendi a compreender passo a passo que coisas as palavras designavam, e que eu, sempre repetidamente, nos seus lugares determinados e em frases diferentes, ouvia proferir. E trouxe por elas, na medida em que minha boca se acostumou a esses sinais, meus desejos à expressão. Bom, então aqui a gente vê, e o Wittgenstein vai dizer que a gente percebe uma concepção de linguagem, a ideia de que há uma essência da linguagem humana. E essa é a ideia de linguagem como designação. Vocês podem até notar que ele diz, assim aprendi a compreender passo a passo que coisas as palavras designavam. Então, novamente, como nós viemos vendo já desde o início do nosso curso, que a linguagem até o século XX possuía essa função designativa. Então, na verdade, Wittgenstein está trazendo novamente à tona essa visão de linguagem como designação. Visão de linguagem, inclusive, que ele defendeu no Tractatus, né? É importante notar. Até por isso que ele diz que o Tractatus contém graves erros. Bom, então há essa concepção de essência da linguagem humana, ou seja, que as palavras denominam objetos, né, elas designam e elas significam, e o significado das palavras são os objetos aos quais elas se referem, e que as sentenças são combinações de tais denominações. Como vocês devem lembrar, sentenças como combinações de nomes, né, que era uma das coisas que o Wittgenstein defendia no Tractatus. Bom, o Locke, que é um dos comentadores do Wittgenstein, a gente tem um dicionário bastante interessante do pensamento do Wittgenstein, em que ele organiza, ele vai falar que a gente pode perceber aqui algumas ideias que constituem para Wittgenstein isso que ele vai chamar de visão agostiniana de linguagem. Algumas características às quais a gente deve atentar acerca dessa concepção. Bom, então vejamos elas. Ele diz, cada palavra possui um significado, né? É algo típico dessa visão, da visão designativa de linguagem, é que a palavra ela tem um significado, e esse significado é o objeto que ela designa, como eu tinha comentado. Segundo, todas as palavras são nomes sucedâneos de objetos. Sucedâneos, mais uma vez, a gente já viu essa palavra, mas sucedâneo significa substitutos de objetos. Então, uma palavra, ela substitui um objeto na linguagem, né? Então, quando nós estamos tratando acerca de alguma coisa, nós utilizamos as palavras como modo de substituição desses objetos, desses seres aos quais nós estamos nos referindo. Então, a linguagem é vista dessa maneira. Como terceira característica, o significado de uma palavra é o objeto do qual ela é um sucedâneo. Acabei de falar para vocês, né, que o significado é o próprio objeto, e a gente vê isso presente, a gente viu ao longo das nossas aulas. E quarta característica é que a conexão entre palavras e significados, palavras aqui como nomes e significados como referentes, ocorre por definição ostensiva, que determina uma associação mental entre a palavra e o objeto. Não, então vocês vejam que a relação que ele está dizendo, o que está sendo dito aqui nas palavras, a relação entre palavras e os seus referentes, né, ou entre os nomes e os seus referentes, aquilo que ela significa, ela se dá por definição ostensiva, né, que vai determinar essa associação entre palavra, uma associação mental que o indivíduo faz entre palavra e objeto. O que é essa definição ostensiva? A gente tem como significado de definição ostensiva uma definição pragmática, né, que ela é frequentemente visual, que vai utilizar um exemplo não verbal para designar um objeto.
Ou seja, a gente define uma coisa apontando para ela, dizendo isto aqui, isto é uma cadeira, por exemplo. Isso é uma definição ostensiva. Eu defino um objeto apontando para ele. Por isso que a gente disse aqui que é uma definição pragmática e frequentemente visual. Que vai dar um exemplo não verbal porque eu não estou dizendo, não estou dando uma definição descritiva desse objeto, eu só estou apontando e dizendo, isto aqui é uma cadeira. Então, a gente pode ver a conexão entre palavras ocorre por definição ostensiva. Bom, nós temos ainda a quinta característica. Sentenças são combinações de nomes, como vocês já devem lembrar, né? Quando a gente falou dos critérios para uma proposição atômica, né? Que se tratava justamente disso. Quando a gente viu, quais são os requisitos para uma proposição atômica? Aí dizia justamente que as sentenças eram combinações de nomes, que uma proposição atômica seria uma combinação de nomes. Né? E aqui a gente vê isso novamente. Então, a gente tem que levar em consideração essas características todas já conhecidas por vocês. E é isso que o Wittgenstein está notando aqui da visão agostiniana de linguagem. E a gente vai ver, através dessas características, quatro posições que a gente pode dizer acerca da concepção da visão agostiniana de linguagem. A gente vê uma concepção referencial do significado das palavras, ou seja, a questão do significado das palavras diz respeito à referência. O significado é a referência do objeto, como a gente vê, a gente comentou, né, que a questão de ser um sucedâneo, né, do objeto. Há uma concepção descritivista das sentenças. A gente também tem a definição ostensiva, como nós falamos, como fornecendo os fundamentos da linguagem. Aqui os fundamentos da linguagem são vistos por definição ostensiva, que eu acabei de explicar para vocês. E a ideia de que uma linguagem do pensamento vai subjaz as nossas linguagens públicas, né? Então, no caso que as nossas linguagens públicas, elas vão ter a gente vai ter referentes próximos, né? E que o pensamento vai nos permitir com que nós tenhamos uma linguagem pública, né? Não uma linguagem privada. É a linguagem pública que permite com que nós possamos nos comunicar e nos entendermos, né? Então, a gente vê, eu acho interessante, curioso, né, que Wittgenstein vai criticar duramente essa visão de linguagem, né, vai elencar uma série de objeções acerca da visão agostiniana de linguagem, mas como eu comentei, né, Wittgenstein, honestamente, na minha opinião, ele foi até muito esperto, no sentido de que ele cometeu um erro no Tractatus. Ele reconheceu esse erro dele, mas ele, quando faz a crítica a essa visão de linguagem, ele não denomina, por exemplo, visão tractaniana de linguagem, porque ele poderia fazer isso, né? Porque ele está criticando uma visão de linguagem que é extremamente próxima à visão de linguagem que ele possui. Mas não, ele prefere pegar e remontar a Santo Agostinho, né, essa visão de linguagem, sendo que Santo Agostinho nem estava interessado nas confissões, na questão da linguagem. Então, ele pega uma teoria de um filósofo que não é um filósofo da linguagem para criticar, sendo que ele poderia ter feito isso com o próprio pensamento dele, só que ele não gostaria, é compreensível, ele não gostaria de ficar ligado a uma concepção errônea de linguagem, por mais que ele não tenha como escapar disso. Mas é interessante, sempre que a gente vai falar das críticas do Wittgenstein das investigações, a gente vai falar, ele critica a visão agostiniana de linguagem. Então, a gente deixa Wittgenstein de lado, Wittgenstein dos tratados a gente não menciona, e menciona Agostinho como autor do erro, digamos. Isso é algo interessante, assim, a se pensar. Mas, enfim. Então, ele vai elencar uma série de objeções acerca da visão agostiniana de linguagem. Bom, ele vai dizer que existem expressões que são chamadas de sincategoremáticas,
como, por exemplo, artigos, pronomes demonstrativos e conectivos, que só possuem significado no contexto de uso, mas que são negligenciadas por essa visão de linguagem. Ou seja, não há uma classe de referentes específicos para tu apontares na realidade. Por exemplo, a palavra isso. Isso pode ser qualquer coisa dependendo do contexto. O significado dessa palavra vai depender, isto, né? Isto fica melhor. Vai depender do contexto, né? Isto pode ser, nesse momento, essa mesa, isto pode ser essa folha, isto pode ser o quadro. Então, na verdade, são palavras que vão depender do contexto. E essa visão de linguagem deixa esse tipo de palavra, essas expressões categorimáticas de lado. Vai negligenciar essas expressões. Bom, segunda objeção. A tese agostiniana contempla apenas nomes próprios, massivos, ou seja, referentes a classes de objetos, e sortais, que são contáveis, mas deixa de lado verbos, adjetivos, advérbios, conectivos, preposições e expressões indexicais. Expressões que variam de referente conforme o contexto, né? No mesmo sentido que também as expressões categorimáticas, como, por exemplo, aqui no caso, aqui, ali, lá, são expressões indexicais. Né? Então, além disso, então nós temos essa segunda objeção. Aí, terceira, ele vai confundir significado, ou seja, sentido e referência, essa visão de linguagem. Por quê? Para tal visão, o significado de uma expressão é o objeto a que ela se refere, né? Como nós comentamos, né? Então, só que uma expressão não vai deixar de ter significado por não se referir a um objeto. Eu comentei com... Eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas sim, eu coloquei no fórum de discussão essa questão, que a gente pode ter significado mesmo sem ter referência. Existe uma frase célebre: o atual rei da França é careca. Nós não temos um atual rei da França, mas a gente consegue entender o significado dessa expressão. Ela não tem um referente na realidade, mas nós entendemos o que ela significa. Então, aí aqui, na verdade, não vai se negligenciar essa relação, vai se confundir, na verdade, significado com referência. Mas se tu confunde significado com referência, no momento em que tu não tem referência, tu não teria significado. Só que, então, não se percebe esse problema que se geraria a partir dessa visão de linguagem. Vocês entendem? Porque a gente pode não ter referência e, mesmo assim, ter significado. Bom, então, por fim, a gente ainda pode dizer que a visão agostiniana de linguagem vai entrar em choque com uma multiplicidade de jogos de linguagem. Então, ao lado da descrição, existem inúmeros jogos possíveis, inúmeras funções, como, por exemplo, a gente vai ver isso mais detidamente ao longo das nossas aulas, como saudar, rezar, agradecer, contar uma anedota, ou seja, são todas atividades diferentes, com funções diferentes que nós podemos fazer com a linguagem. Só que essa visão de linguagem designativa, ela vai dizer basicamente que a linguagem serve para designar objetos. E aqui, o que vai ser defendido até a designação de objetos é uma das funções da linguagem. A gente pode colocar como um jogo de linguagem, mas ele é apenas um dos jogos de linguagem possíveis, ou seja, essa é apenas uma das funções possíveis que a linguagem tem. Então, tu resumires a linguagem a essa função e tu tornares ela extremamente simplista. A linguagem serve para muito mais coisas do que isso. E esse é o ponto dele aqui, certo? Então, a gente vai ver agora, a gente vai chegar na questão dos jogos de linguagem, mas é bem interessante a gente já ver esse vínculo, né? De como ele vai relacionar a questão da linguagem com o jogo. E por isso, assim, eu já vou entrar hoje na teoria do significado, um pouquinho na teoria do significado dele, que a gente vê que Wittgenstein vai defender aqui nas investigações, e essa é uma das teses mais importantes, que significado é uso.
Ou seja, o significado de uma expressão vai ser determinado pelo uso que ela possui naquele contexto, na linguagem. Então, a gente não pode abstrair o significado do contexto. Na verdade, o significado vai estar pelo contexto de uso. Então ele utiliza uma analogia que é bastante interessante, que é da linguagem com o jogo de xadrez, e vocês veem aqui que ele fala da linguagem com o jogo, mas tem esses momentos, alguns momentos ao longo da obra, que Wittgenstein vai fazer uma analogia da linguagem com o jogo. Essa relação da linguagem com o jogo de xadrez, na verdade, já é uma herança dos formalistas anteriores. Nós temos vários pensadores que vão fazer essa analogia, como, por exemplo, antes dele o Saussure, o Jan Slev, tem também o Greimas. São alguns pensadores que vão fazer essa relação da linguagem com o jogo de xadrez, e Wittgenstein também vai, juntamente com essa tradição, fazer essa relação. E qual o objetivo aqui no Wittgenstein, né? Isso é importante a gente ver. Que ele vai mostrar, ele vai tentar mostrar que a linguagem é uma atividade guiada por regras. Esse é o ponto dele com a analogia do jogo de xadrez. Essa analogia é dispersa ao longo das investigações, até porque, como nós comentamos, do estilo aforístico dele, a gente não tem uma unidade coesa, bem coesa entre esses parágrafos. Não há uma coesão perfeita entre as. Eu também não posso dizer que não há nenhuma relação, mas a gente vê, por exemplo, a questão da analogia da linguagem com o jogo de xadrez dispersa mesmo, em vários momentos diferentes da obra. Então, no parágrafo 31, a gente tem uma explicação bastante interessante para se ter uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então, em 31, ele vai afirmar que não há relação explicativa entre a forma material de um elemento com o seu uso. E aí ele diz o seguinte: quando se mostra para alguém o rei no jogo de xadrez e se diz, este é o rei, não se explica para essa pessoa, com isso, o uso dessa peça, a não ser que ela já conheça as regras do jogo, salvo esta última definição, a forma da peça do rei. A forma da peça de jogo corresponderia aqui ao som ou à forma de uma palavra. Então aqui a gente está vendo que, em outras palavras, a gente pode dizer que o uso de uma peça de xadrez, né, ou de uma expressão linguística não vai depender da forma da peça ou dos elementos materiais da linguagem. Aqui, os elementos materiais da linguagem que ele está falando, como ele mesmo coloca, né, seria o som ou a forma de uma palavra. Né? Então, a gente vê basicamente isso, né? O uso da peça não vai depender da forma da peça. Assim como, por isso que, por exemplo, ele faz essa analogia com o jogo de xadrez, eu poderia muito bem, se eu perdesse uma peça de jogo de xadrez, por exemplo, eu perdi um peão, eu pego e coloco uma pecinha ali do jogo de damas, vamos supor, eu pego, não tenho, perdi o peão, eu coloco uma pecinha do jogo de damas para substituir, para fazer a mesma função. E aí a gente diz, tá, então esse aqui vai ser o nosso peão que faltou. E o que vai importar? Vai importar que a gente faça o mesmo movimento do peão que nós faríamos com a pecinha original. É isso que importa. Então, a materialidade não vai interessar aqui para a realização da sua função. O que importa são as regras que são designadas. Então, aqui, por isso que ele está falando, do som ou a forma de uma palavra não é o que vai interessar, mas é a função que essa palavra vai exercer na linguagem. Certo? Então, em 108, no parágrafo 108, ele vai dizer, ele fala assim, a pergunta, o que é realmente uma palavra, é análoga a o que é uma peça de xadrez. Pensando em responder essa questão, né, o que é realmente uma palavra análoga ao que é uma peça de xadrez, a nossa resposta para qualquer uma dessas duas questões poderiam ser que, na verdade,
essas questões são definidas pelas suas regras de uso, né? Então, o que é uma peça de xadrez? A peça de xadrez, cada peça vai ser definida pela função que ela possui na linguagem. Que ela possui na linguagem, não, que ela possui no jogo. Assim como a palavra vai ser definida pela função que ela vai exercer naquele jogo de linguagem, naquela situação, né? Então, lá em 43, no parágrafo 43, que o filósofo vai explicar que significado é o uso, né? Vai depender do contexto em que é utilizado, havendo regras para utilização, isso é importante, né? Ou seja, a gente não pode empregar uma sentença, um termo da linguagem, como se o significado fosse independente do contexto. Aí a gente pode pensar no seguinte, vamos supor que eu digo, que eu profiro a sentença, vem aqui, né? Então, dependendo da circunstância de fala, na verdade, eu posso estar pedindo para alguém, né? Ou posso estar ordenando. Eu posso dizer, vem aqui. Dependendo da situação a quem eu estou me dirigindo, como é a nossa relação, pode ser uma relação de ordem, pode ser uma questão de pedido. Ou seja, tem funções diferentes. Eu tenho que levar em consideração a expressão aqui, a sentença vem aqui, até dependendo da entonação, a gente pode ter uma ideia melhor, mas essa sentença em si mesma vai depender do contexto para a gente saber se ela é um pedido ou se ela é uma ordem. Então, a gente não pode já dizer, venha aqui é uma ordem, venha aqui é um pedido. Não, a gente não pode abstrair do contexto para saber. Bom, então, Locke vai dizer o seguinte, que da mesma forma que a peça do peão não possui valor prático em sua função fora do jogo, ele só vai ter valor prático enquanto peça do jogo, uma proposição não vai ter sentido fora do sistema ao qual pertence. Ou seja, vai perder o seu valor prático se tirada de seu contexto. Então, é importante a gente ver que é necessário, né, pensar tanto no peão, as palavras dentro do contexto, e que nós devemos utilizar as regras adequadamente. O Wittgenstein vai dizer que uma sentença, uma proposição é um lance, é como um determinado lance num jogo de linguagem. E a gente pode fazer um lance correto, um lance incorreto. Por exemplo, vamos supor que eu estou utilizando, que eu vou mexer o peão e aí, de repente, eu faço um movimento em aéreo, o movimento do cavalo. Isso é um movimento errado dentro daquele jogo de linguagem, porque senão é um movimento do peão. Então, isso significa que, então, da mesma maneira, na linguagem, na linguagem eu posso fazer movimentos incorretos que vão ser corrigidos. Por exemplo, se alguém me cumprimenta e diz, oi, Camila, e aí eu tô avoada, pensando em alguma coisa, eu digo, obrigada. A pessoa vai me olhar e não vai entender. E a gente vai ver pela reação dela que, na verdade, eu fiz um lance errado no jogo de linguagem. Porque eu respondi obrigada a uma questão, obrigada quando eu deveria dar oi para ela, né? Se ela me cumprimentou, eu cumprimento de volta. E não digo obrigada. Então, aqui seria o análogo a esse erro no jogo de xadrez, seria um erro no jogo da linguagem. Porque eu estou utilizando a regra incorretamente, de modo inadequado. Né? Então, o Bloch vai dizer, para cada lance, certas reações serão inteligíveis, ao passo que outras serão rejeitadas. Então, a gente vê que é importante essa questão da utilização das regras corretamente. E esses pontos, todos esses pontos aqui que foram mencionados, vão convergir para a existência do que ele vai chamar de jogos de linguagem, né, que dizem respeito a essas atividades realizadas por nós, linguísticas, cujas regras vão ser determinadas por esses contextos de uso, pelos contextos, como, por exemplo, as questões de comandar, conjecturar, mentir e relatar sonhos. Então, a gente vai ver que o contexto de uso que vai determinar se nós podemos utilizar ou não uma determinada expressão. Ela depende da situação, né, da situação específica. A gente não pode desconsiderar isso. Haverá regras para esses usos, né? Então,
Pessoal, na nossa próxima aula a gente vai ver mais especificamente a noção de jogos de linguagem, não tanto com a questão do jogo de xadrez, mas vocês vão conseguir ver a relação, né, disso que nós trabalhamos aqui com a noção de jogos de linguagem mais ampla, certo? Bom, pessoal, por hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato, certo? Um grande abraço e bons estudos!